Olá, ele é simples, trabalhador, muito família e apaixonado por velocidade. Natural de Gramado, filho do seu João e da dona Ilazia, aprendeu cedo a gostar de carros, trabalhando na empresa da família. O noivo da Daisy herdou o apelido do pai e igualmente a paixão pelo automobilismo. Em 1983 foi campeão brasileiro da Fórmula Ford e fez história. Mais tarde correu na Fórmula Turismo no início dos anos 80 a 94. Hoje teremos uma conversa de peso com João Alfredo Narciso Ferreira, o Baguncinha. Seja muito bem-vindo para uma conversa de peso. Muito obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, tia. Prazer é todo meu. Esse nome Bagunça tem tudo a ver com uma das paixões brasileiras, é isso? Na realidade, isso é uma herança do meu pai, né? O pai teve uma infância e uma juventude bem conturbada, mas assim pelo lado bacana. Ele era muito brincalhão, bagunceiro. Discutia muito no futebol e aí virou bagunça. E tu herdou só o apelido ou herdou também esse jeito de ser? Eu acho que, de uma maneira geral, eu sou uma pessoa alegre. Né? Tento ser divertido, mas eu acho que isso é de berço. Né? Natural de Gramado. De Gramado, assim, Gramado em 60. Quando tá todo mundo querendo subir, vocês pensam em descer. É isso? Não, de vez em quando a gente vai lá, é bom, né? Passar 2, 3 dias é bom. Por que a escolha por Novo Hamburgo? Na realidade, o pai veio para cá em 64, a convite do pessoal da extinta Novocar, né? E ele veio trabalhar na Novocar. E aí a gente... Vendedora forte. Na época. O Willys, né? Primeiro eram os Gordini, era o Willys, depois passou a ser Ford, né? Os Corcéis, o Galaxy, que a Novocar foi... A maior revenda de Galaxy do Brasil. Nacional de venda de Galaxy. Exatamente. Né? A gente fala isso hoje, ninguém acredita. Áureos né? tempos, exatamente. Da promissora Novo Hamburgo, a Novocar vendeu muito Galaxy. E aí em 71 o pai saiu da Novocar e abriu a Bagunça. Levando o nome da família. Exatamente. A Bagunça daí virou uma marca registrada, né? Que está aí até hoje como revenda de carro. Vamos falar dessa revenda logo ali na frente. É isso aí. Mas a paixão pela velocidade, ela veio junto com o gosto pelas máquinas? Na realidade, uma coisa indissociada da outra? Na realidade, assim, ó, o pai sempre foi envolvido com isso, ele sempre gostou, né? E, vamos dizer, na época dele, ele não tinha muita grana. Já era um esporte caro? Sempre foi um esporte caro, né? E aí, vamos dizer, a minha vida foi um pouco mais fácil, né? Que já tinha o kart, eu comecei a correr de kart, era um pouco mais acessível. E aí depois eu fui para a Fórmula Ford, e aí eu tive bons patrocinadores, né? E isso aí me deu bastante sucesso, né? A paixão pelo carro nasceu por incentivo dele, então. Exato. Eu sempre digo assim, eu fui campeão brasileiro, corri com pessoas, com pilotos bons da época, inclusive o Gil de Ferran correu comigo, foi campeão da Fórmula Indy. Então, eu tive uma passagem marcante no automobilismo e tinha um certo talento para isso. Mas o pai sempre foi meu maior incentivador. Eu acho que ele gostava e gosta mais do que eu. Ele corria também nos anos 60. Sim, o pai correu. Inclusive em Novo Hamburgo, tinha uma corrida de rua em Novo Hamburgo. Cara, coisa fantástica. Exato. Eu até tenho umas fotos aí, teve um acidente inusitado ali na curva do posto Bomberger ali, bateram, acho que uns 5 ou 6 carros que bateram ali, e o pai estava junto. E aí essas corridas de rua se estenderam até 69, 70, foi que com a graça de Deus que conseguiram, vamos dizer, fundar o Autódromo Tarumã, e aí os acidentes e coisas que muitas vezes tinham na rua acabaram, e aí as corridas foram indo para os autódromos. Né? E ali também nasceu o kart muito mais forte. Sim, o kart nesses anos 70, ali que proliferou muito. O kart é uma escola, né? Para as outras categorias, né? Que daí o guri começava muito cedo. Eu comecei a correr com 14, 15 anos. Hoje já é velho pro kart, já. A gurizada começa com 10, 12 anos. Chegou a ter uma cena de kart no Novo Hamburgo, né? Tivemos uma pista de kart ali no estacionamento da FENAC. Até o pai na época era do Conselho Nacional de Kart.
sempre se envolveu muito com isso, teve uma pista ali, muito bacana a pista. E aí a vizinhança reclamava muito do barulho. Eles reclamavam do barulho, da poluição, sabe? Se bem que barulho até eu concordo, mas a poluição, a meia dúzia de kart ou 30 kart polui muito menos que 3 ou 4 ônibus andando ao redor da quadra ali, quer dizer, então a poluição, um argumento falho, mas o barulho, vamos entender. Mas a Fórmula Forte foi que te projetou realmente, onde tu teve muitas alegrias. Durante muitos anos tu correu, Sim, né? eu corri de Fórmula Ford de 79. E era uma estrutura bem robusta, né? Eu corri de 79 a 87, onde eu fui 2 vezes campeão gaúcho, eu fui uma vez campeão brasileiro, uma vez vice-brasileiro. E na minha época, assim, a Fórmula Ford era uma categoria muito forte, porque ela, de categoria escola, ela evoluiu. Evoluiu equipamento, a gente passou a usar pneus especiais, a construção do carro passou a ter apêndices aerodinâmicos melhores, os motores evoluíram. Então é uma categoria que evoluiu e ela envolvia muito a marca Ford do Brasil, que a Ford dava apoio, né? Então eu tive bons patrocinadores, a TV Bandeirantes transmitia as corridas ao vivo, estava um bom retorno para os patrocinadores, né? Exato. Eu até tenho uma pessoa muito querida da minha relação, eu gostaria de citar, por exemplo, o Beto Ode, da Rádio Alegria, aí, me incentivou muito, porque me ajudou com o patrocínio da equipe Fila, e aí foi quando eu fui campeão, né, o Beto me deu um apoio muito legal. E aí depois eu tive o pessoal da Azaleia, corri com a Olímpicos também no ano de 84, quando eu fui vice-campeão brasileiro. E a gente está falando de uma cena onde o automobilismo era muito forte no Brasil, né? Exatamente. Fittipaldi, Piquet chegando. Eu peguei o Ayrton Senna no começo da trajetória dele, inclusive ele que me entregou o troféu de campeão, foi ele que me entregou. Entende? Uma lembrança bem bacana. A gente era, vamos dizer, da mesma idade, né? Só que ele fez a vida dele no exterior, né? Como eu mesmo citei, o Gil de Ferran, que, vamos dizer, a gente era da mesma balada, e ele fez uma categoria, uma vida profissional muito bacana nos Estados Unidos, entende? Foi campeão da Indy, que é uma categoria bem forte também. Então a Fórmula Ford tinha esse requinte de ter bons pilotos, né? E já era uma categoria de acesso, né? Porque a tendência era sair daqui da Fórmula Ford e daí o cara ia para Estava me explicando que ele era um monobloco, né? Monoposto. Um lugar só. Que são os carros de Fórmula que a gente chama. Como a Fórmula 1, é um monoposto, um monolugar. A pessoa só tem lugar para um piloto, né? E são carros feitos para corrida, suspensão só para corrida, aerodinâmica para corrida. Então são carros desenvolvidos só para corrida. Então a tendência era, fazia Fórmula Ford, depois tu ia para a Europa fazer Fórmula 3 e depois Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Essa era a sequência normal. Que motor que vocês usavam? Nós usávamos, no começo era o motor do Corcel, extinto Corcel. E depois era o motor do Escort XR3, que era bem mais evoluído, né? Aí era mais possante. Né? Era um carrinho que andava legal. Que velocidade chegava? Eu diria que em final de reta, 220, 230 por lá. É uma emoção, né? Que eles eram... era legal. O que acontecia, assim, eles eram carros muito rápidos de curva. Entende? Então a velocidade final não era tão alta, mas eles eram carros muito rápidos de curva, por serem carros leves, que ter aerodinâmica elaborada, então era bacana. Que nem em Tarumã a gente andava aí uma média horária em 160 km por hora de média, é bastante, uma média extremamente alta. Curvas e curvas. Por causa das curvas eram muito rápidas, né? Acidentes. Olha... A mãe não ficava sempre com o coração na mão? Sabe que não. Nós tivemos 2 acidentes que me marcaram muito. Meu pai teve um acidente, que ele deu uma capotagem bem terrível em Tarumã. E até uma coisa bem pitoresca, que ele não admitia que estava mal, tal, tanto é que o médico, ele corria de Fórmula Ford e corria de Fusca. E o médico veio atender ele e disse, não, tu não vai correr, porque na outra, não, mas eu estou bem, doutor. Ele perguntou 3 vezes pro doutor se o nome dele não era fulano de tal, porque era muito parecido com o amigo dele. Ele já tá vendo como tu tá mal, cara? Tu não pode correr. Ele me perguntou 3 vezes se eu não sou fulano de tal, e eu não sou.
Então esse é um acidente bem feio, o pai podia ter se machucado e não se machucou. E eu tive um acidente bem no começo da carreira, foi uma das primeiras provas que eu tive em Interlagos, que eu me passei lá até por inexperiência, bati o carro, estragou bastante o carro, mas eu não me machuquei. Sinceramente, eu me machuquei mais uma vez num acidente de moto na estrada, molequeando. Na estrada tu é um cara tranquilo? Ou tu continua gostando muito do pé pesado? Pior não, acho que até é bom. Eu já cometi algumas imprudências, mas bem aquém do que uma pessoa que acha, o piloto corre, não. Eu até tenho certo receio de andar ligeiro na estrada por causa da segurança, né? Eu tenho até, assim, eu acho o pessoal às vezes meio despreparado, então eu não sou muito de correr mesmo. Quando a gente tem essa experiência, esse braço para correr numa corrida assim, tu fica mais chato no trânsito, por exemplo? Tu é um cara tranquilo? Eu sou tranquilo, não sou de buzinar, de reclamar, não, sou bem tranquilo. Porque lá tu resolve facilmente, né? Puxa pro lado e vai. Eu fecho o cara, não deixa o cara passar. Na estrada não dá para fazer isso, certo? É que, sabe que a pista é uma coisa bem interessante, né? Muitas vezes a gente já tem até por experiência de pessoas jovens que na rua alopram e fazem coisa, e aí na pista vão tentar e não dá certo, porque lá já é uma coisa mais seletiva. Tu tem que ter velocidade, tu tem que ter talento. E na pista é uma coisa muito interessante que tem todo o aparato de segurança, não vai vir ninguém na contramão, não vai ter uma mancha de óleo que um ônibus derramou no chão, né? Então a pista foi feita para isso. Que tipo de circo que a gente vê, fala circo da Fórmula 1, fala de todo esse universo que se forma em torno, né? Místico e glamuroso se forma em torno, né? O que vocês viveram isso na Fórmula Ford? Olha, eu posso dizer assim que eu vivi uma época mais romântica, vamos supor, né? Que a gente tinha muito aparato publicitário, nós tínhamos 2 ou 3 jornais aqui no Rio Grande do Sul que tinha bastante caderno de automobilismo. Cobriam bastante os eventos. Bastante, revistas tipo Auto Sport, cobria bastante, televisão, e tinha uma rixa muito grande entre os gaúchos e os paulistas. Então isso aí era uma coisa que evoluía, né, assim, criava os gaúchos têm ganhado os paulistas então criou essa... Vocês tinham um prazer especial ganhar era uma rivalidade saudável, sabe? Era uma rivalidade saudável. Eram os grandes nomes do automobilismo. Eram os paulistas ou eram os gaúchos. Esses eram os maiores campeões foram, tipo assim, o Clóvis de Moraes, que é um excelente piloto de Porto Alegre, o Egon Hertzfeld, aí em São Paulo tinha o Arthur Bragantini, Maurício Sala, tinha uns caras, entende? O próprio Gil de Ferran, paulista, ele é francês, mas veio pequenininho da França, o pai dele trabalhava na Ford. Quantas etapas eram? Normalmente eram 12 corridas. Em torno de 12 corridas. E vocês passavam... A gente viajava bastante, que tipo assim, corria, vamos dizer, na minha época, existiam 7 pistas que se usavam, que eram 2 aqui no sul, que eram Guaporé e Tarumã, daí uma no Paraná, Cascavel, o Rio de Janeiro, Jacarepaguá, o Interlagos, a gente corria na pista antiga, que hoje a Fórmula 1 ela tem 5 mil metros, na nossa época ela tinha 8 mil metros, era uma pista grande, né? E daí eles diminuíram para a Fórmula 1 por causa da televisão. E nós corríamos em Brasília e em Goiânia. Então essas 7 pistas eram usadas. Um circuito parecido com a Stock Car? Muito parecido. Pelo menos no circuito. O circuito. Hoje existe mais pistas. Hoje tem, que nem nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu não conheço, não tive o prazer de conhecer Santa Cruz, que é uma pista muito bacana. O Velopark. Né? Mas se mantiveram essas originais. Exatamente. Aí, né? E o bacana era isso aí, que tinha essa publicidade, e era saudável para os patrocinadores, dava retorno de fato, dava retorno publicidade. E eu tive grandes alegrias, né, na minha época, tipo assim, o calçadão de Novo Hamburgo, pouca gente sabe, mas foi eu que inaugurei. Maravilha. A convite do falecido Foscarini, né, seu Atalíbio, né? Ele, quando eu fui campeão, ele me convidou para inaugurar, tem uma placa lá de encerramento. Eu quero saber como é que era essa volta, cada vez que tu voltava campeão, feliz, uma era bacana. Vai me contar isso logo depois no intervalo, hoje numa conversa de peso com o ex-corredor Baguncinha.